Ai, gente, eu não sei por que caiu aqui a conexão. Do nada. Eu não sei se é alguma coisa com celular. Eu não sei o que é. Não sei o que aconteceu. Mas, se acontecer de novo, eu vou trocar de celular pra não ficar acontecendo isso toda hora. Eu espero sinceramente que não aconteça de novo. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo, vocês digam. Eu também não sei se é alguma coisa com o iPhone. Eu não sei se ele tá travando sozinho. Eu sei que só saiu e pronto. Não sei porquê. Se alguém tiver alguma sugestão ou souber qual é o problema, tiver alguma ideia do que seja, me diga aí. Netinho, Adriele, Anderson. Eu não sei o que aconteceu, então eu espero que não aconteça de novo. E ele nem tipo travou, não desligou, ele só saiu do WhatsApp, simplesmente. Não sei porquê. Só pra eu ficar mais preocupada ainda, né? Então, vamos lá. Então, eu vou voltar aqui da onde eu parei. Então, estamos falando aqui nesse momento sobre uma época onde os homens, né, de maneira geral, deixam de ser nômades e passam a criar raízes em um determinado lugar. Então, agora nós somos sedentários, né? O sedentarismo nos alcança e aí, com a invenção do arado e também o desenvolvimento das atividades produtivas, o homem passa a exercer uma espécie de dominação sobre a mulher e a sociedade assume moldes patriarcais. Então, assim, surge, juntamente com essa ideia do patriarcado, também uma ideia de superioridade do homem em relação à mulher. Nesse momento, existe um controle muito rigoroso por parte dos homens sobre a vida das mulheres, e a mulher é vista como parte dos bens do marido. Então, ela é vista como um objeto ou como uma propriedade. Nas antigas civilizações orientais, a mulher não possuía autonomia alguma. Então, o homem comandava a família juntamente com os filhos e era atribuída toda a autoridade ao marido. E caso o marido não pudesse exercer essa autoridade, ela era conferida aos filhos, homens também. Então, em momento algum, a mulher tinha voz, ela tinha vez, sendo submetida algumas vezes à autoridade dos próprios filhos. Então, os filhos, homens, tinham mais autoridade que as mães, simplesmente pelo fato dela ser mulher. Na Grécia, por exemplo, que é considerada aí, né, inclusive o berço da democracia, na verdade, a mulher não tinha nenhum tipo de direito jurídico validado, ela não tinha direito à educação e também viviam confinadas em casa. Então, elas ficavam presas, não tinham nenhum tipo de direito jurídico ou político. No contexto romano, elas nunca foram consideradas cidadãs, então elas eram excluídas de qualquer tipo de participação, de voto, de opinião. Elas não eram incluídas, né, juridicamente, politicamente e nem socialmente. Inclusive, eram colocadas aí no mesmo patamar de escravos ou crianças. Então, assim, não era atribuída nenhum tipo de valor à mulher ou à sua opinião. E aí, avançando mais um pouco, a gente passa para uma época onde a Igreja Católica desempenhava não só um papel religioso, mas também um papel político e social muito relevante. Então, ficava a cargo da igreja a resolução de alguns problemas, sendo que a igreja tinha uma grande influência sobre a sociedade e ela também acabava se tornando uma espécie de mediadora no que diz respeito às questões sociais. Então, nesse momento em que a igreja ela tem toda essa autoridade,
ela contribuiu muito para que os castigos femininos se tornassem muito frequentes. Então, o que acontecia? As mulheres que desobedeciam seus maridos, né, porque elas eram tratadas aí como filhos ou como escravas, como objetos, se elas tivessem algum tipo de atitude que fosse considerada como desobediência diante dos seus maridos, ou contrariassem alguma decisão, elas eram punidas, né? Punidas com espancamento, sofriam outros tipos de punição física, e isso era visto com normalidade, né? Apesar de ser uma coisa absurda, era vista com normalidade, e em casos de adultério, era, podemos dizer assim, ofertada ao marido a possibilidade de matar aquela mulher sem sofrer nenhum tipo de punição, porque entendia-se que ele estava protegendo a sua honra, né? Protegendo o seu direito à honra. Então, assim, a partir desse pequeno retrospecto, a gente pode perceber um pouco que essa violência contra a mulher, essa discriminação em relação às mulheres, essa ideia de superioridade dos homens, de que são melhores, de que são maiores, de que valem mais que as mulheres, foi uma construção histórica e social que a gente pôde observar ao longo de toda a história. Aqui eu peguei apenas momentos específicos e pontuais para que a gente conversasse. Então, durante muito tempo, a mulher foi vista como um objeto e ela não tinha autonomia, mas era considerada como uma propriedade do seu marido. E aí, deixa eu mudar aqui o quadro. Vamos ver aqui, não. Essa aqui. Vamos falar um pouco sobre as estatísticas. Eu acho que não tá dando muito pra ver, gente. Mas no que diz respeito às estatísticas, nós temos, por exemplo, que no ano de 2019, 1.314 mulheres foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. Isso dá um total de uma mulher a cada 7 horas que é morta pelo simples fato de ser mulher. De cada 10 mulheres mortas no Brasil, 7 têm como agente, ou seja, como o assassino, né? Um marido, um ex-marido, um companheiro, ex-companheiro, namorado. Então, isso mostra o quão elevados são os índices de violência doméstica aqui no Brasil. E aí a gente pode pensar, por que falar sobre essa violência, né? Muitas pessoas acham que nós, mulheres, já alcançamos todos os nossos direitos. Muitas pessoas tratam isso como mimimi e que não é mais necessário falar sobre isso porque as mulheres já estão aí fazendo tudo que os homens fazem. Então surge essa pergunta, né? Por que falar sobre violência contra a mulher? Por que falar sobre violência doméstica? E aí eu vou aqui tentar falar para vocês esses dados que estão aparecendo aí. Essa pizzazinha é um gráfico, né, de uma pesquisa realizada pelo Data Senado em 2019, que investigou a violência doméstica e familiar provocada por homens. Essa pesquisa ela é realizada a cada 2 anos. Então, a última foi em 2019, logo a próxima será em 2021. Então, esses são os dados mais atuais que a gente tem sobre violência doméstica e familiar. Nessa parcela maior aí que vocês estão vendo, que é um rosa bem forte, corresponde a 64% das mulheres que foram entrevistadas. Então, 64% das mulheres entrevistadas declararam nunca ter sofrido violência doméstica ou familiar provocada por homens ou preferiram não responder. Já essa segunda parcela aí, que é meio laranjinha, ela corresponde a mulheres que inicialmente alegaram que não sofreram nenhum tipo de violência doméstica ou familiar, mas elas responderam positivamente a questões que foram elencadas dentro da pesquisa. Então, como essa pesquisa foi feita? Foi feita baseada em situações. Eram apresentadas para essas mulheres situações e elas deveriam dizer se já se enquadraram nessas situações ou não.
Então, as mesmas mulheres que disseram que não sofreram violência doméstica ou familiar responderam positivamente para questões como já terem sido humilhadas em público pelos seus parceiros ou ex-parceiros, ou terem o seu salário tomado por eles, o que configura claramente hipóteses de violência doméstica ou familiar contra a mulher. E aí, nessa parcela menorzinha, que é um outro laranjinha também, um laranjinha mais fraco, corresponde a 9%, que disseram que sim, já sofreram violência doméstica ou familiar em algum momento da vida. Então, o que a gente consegue observar a partir dessa pesquisa é que pelo menos 36% das brasileiras já sofreram violência doméstica em algum momento. Sendo que é importante frisar que essa parte maior do gráfico, ela foi respondida por mulheres que disseram que nunca tiveram sido agredidas ou preferiram não responder. Então, possivelmente, dentro dessa parte maior, existem sim mulheres que já sofreram com essa violência. Então, quando a gente olha para o Estado brasileiro e percebe que 36% das mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar, a gente consegue ter uma noção maior do quão relevante é esse tema, né? Do quanto ele precisa ser discutido, do quanto a gente precisa falar sobre violência doméstica e familiar. E aí, avançando, nós vamos falar um pouco sobre a questão da evolução legislativa. Também tenho aqui a imagem, pelo visto também não vai dar para ver muito bem, mas essa evolução legislativa, ela foi feita baseada fazendo um comparativo, né, entre o direito brasileiro e o direito internacional. Então, assim, existem outros diplomas, outros acordos internacionais que não necessariamente nós iremos abordar aqui, nós não iremos falar porque são muitas coisas, mas eu trouxe mesmo coisas bem pontuais e que são bem relevantes para essa nossa conversa de hoje. Então, fazendo esse comparativo entre o plano nacional e internacional, eu trouxe primeiramente, no plano nacional, a implantação do regime republicano, que se deu por volta de 1889, 1890. Mais ou menos nessa época foi implantado o regime republicano e com essa implantação foi retirada dos maridos a autoridade de impor castigos físicos às mulheres. Então, como nós vimos anteriormente, esses castigos físicos aplicados do marido em relação à mulher, eles eram vistos com naturalidade, né? Então, o Estado não questionava, ninguém questionava nada sobre isso, era tudo tipo normal, era visto com naturalidade, ele é o marido dela, então ele tem poder sobre ela, tem poder sobre a vida dela. E aí, com essa implantação do regime republicano, isso foi retirada essa possibilidade. O segundo ponto que nós iremos falar é sobre a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, no ano de 1984, o Brasil ratificou a Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Essa convenção ela é de 1979, mas apenas em 1984 o Brasil ratificou. E o que quer dizer ratificar? Quer dizer que esse documento internacional passa por um processo legislativo dentro do Brasil e esse acordo, essa convenção passa a ter força de lei dentro do nosso país. Então, passa a ser aplicado e precisa ser respeitado. Então, essa convenção, o que ela tem de importante? Ela vem falando sobre a discriminação contra a mulher e, na verdade, ela vem conceituando o que é essa discriminação. E ela diz que a discriminação contra a mulher significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo. E mais à frente a gente vai ver qual a importância de entender esses conceitos e qual a importância dessa expressão bem aqui, baseada no sexo. Quando a gente chegar na Lei Maria da Penha propriamente dita, nós vamos entender um pouco mais, vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Depois disso, teve a Constituição, que
a Constituição de 1988. Essa Constituição é a Constituição vigente no nosso país hoje. Essa é a nossa lei mais importante, a lei maior do nosso país. Então, ela foi um referencial muito importante na proteção dos direitos da mulher. Ela traz no seu artigo 5º, inciso 1º, que os homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Então, é o princípio da igualdade, né, que é assim um corolário da nossa Constituição. Também no artigo 226, parágrafo 5º, ela fala da igualdade de gênero, dispondo que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, ela tira totalmente do homem o direito de decidir tudo aquilo que é concernente ao casamento, à sociedade conjugal, e confere também à mulher o mesmo direito, as mesmas oportunidades. E no parágrafo 8º, ela vem falando sobre o Estado assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, a Constituição de 1988 já vinha falando sobre essa violência cometida no âmbito doméstico ou familiar. E aí, a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição apelidada, né, de Constituição Cidadã, e ela foi de uma relevância muito grande, é considerada uma das constituições mais avançadas do mundo, mais bem elaboradas, e ela procurou, a gente vê a todo momento, que ela procurou estar em harmonia com as normas internacionais. E foi uma Constituição muito marcada pela valorização e pelo respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos. Já em 1992, a Organização das Nações Unidas, por meio do seu Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, adotou a Recomendação Geral número 19, que diz que a violência doméstica é uma das mais insidiosas formas de violência contra a mulher e prevalece em todas as sociedades. No âmbito das relações familiares, mulheres de todas as idades são vítimas de violência de todas as formas, incluindo o espancamento, o estupro e outras formas de abuso sexual, violência psíquica e outras que se perpetuam por meio da tradição. Então, em 1992, essa mesma convenção que a gente acabou de dizer, que foi a de todas as formas de discriminação, adotou uma recomendação que vinha falando justamente sobre essa questão da violência doméstica e familiar, trazendo para ela uma maior visibilidade e uma maior discussão a nível internacional. E aí, continuando, a gente tem a Organização dos Estados Americanos, que em 1994 promoveu a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, também conhecida como a Convenção de Belém do Pará. Essa convenção só foi ratificada pelo Brasil em 1995. Essa convenção, que é também chamada de Convenção de Belém do Pará, é uma convenção extremamente importante para o direito nacional e, digamos que é uma fonte na qual a Lei Maria da Penha bebeu, né? Então, por causa dessa convenção, muitos dispositivos da Lei Maria da Penha foram desenvolvidos e foram criados com base nessa convenção. E ela também define a violência contra a mulher e vem dizendo de direitos que precisam ser protegidos e a forma como isso será feito. Então, o que essa convenção vai dizer? Que a violência contra a mulher é todo ato ou conduta baseada no gênero. Então, mais uma vez, a gente vê essa expressão, né? Baseada no sexo, baseada no gênero, que ele cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. E também ela vem falando sobre a ocorrência da violência no âmbito da família ou da unidade doméstica. E por último, na sua última linha, a linha C, ela vem falando da violência perpetrada ou tolerada pelo Estado.
Então, assim, gente, isso significa um avanço muito grande, né? Porque a gente pensa em algumas expressões que são reproduzidas dentro da sociedade, como em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, ou então que fica em casa, ou coisas de casa são resolvidas em casa. Então, tudo isso servia e serve de alguma forma para reforçar a ideia de que a violência doméstica e familiar é problema da vítima, é problema do agressor, é problema da família que está passando por aquilo. E essa convenção, ela atribui ao Estado uma responsabilidade não só pela violência praticada pelo próprio Estado contra a mulher, mas ela também fala da tolerância, né? E isso é uma coisa que era muito presente no nosso Estado até então. O Estado brasileiro era muito leniente em relação às questões de violência doméstica e familiar, né? Então, tinha essa ideia de que isso era algo do âmbito privado, né? Então, isso deixa o âmbito privado e passa a ser responsabilidade também do Estado. Já no ano de 1998, o Decreto Legislativo número 89 reconheceu a competência obrigatória da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, o que ampliou as possibilidades das mulheres buscarem no plano internacional resolver esses problemas de violência doméstica e familiar e também de verem punidos os seus agressores. Essa Corte Interamericana de Direitos Humanos, gente, ela é uma corte importantíssima para o direito internacional. Inclusive, por causa dessa corte, por causa desse decreto, digamos assim, é que a Lei Maria da Penha hoje também existe, né? Porque a Maria da Penha recorreu a organismos internacionais para ver solucionado o seu problema. E aí, mais tarde, a gente vai voltar um pouco nisso também. Já em 1999, a Lei 9.807 assegurou às testemunhas e vítimas de violência a proteção e auxílio para que eles pudessem ter, de fato, uma maior liberdade para fazer isso, né? A gente sabe que a mulher, quando ela decide romper com o silêncio, e até mesmo as pessoas que estão próximas a ela, né? Alguns familiares, alguns amigos, quando ajudam, quando denunciam, quando se prestam para serem testemunhas, essas pessoas são ameaçadas, elas sofrem represália por parte desse agressor. Então, essa lei é importantíssima nesse sentido, porque ela vem conferir proteção tanto à mulher que denuncia, como às testemunhas que fazem parte desse processo. E ela também determinou a comissão a criação de um comitê técnico. E o que esse comitê técnico ele tem de especial? Ele trata da elaboração de projetos que visam ampliar os meios de defesa e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, leis aí, né, sendo criadas com esse intuito, proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E também ele teve como objetivo revisar as legislações já existentes, né, legislações cíveis e penais, em que se pudesse encontrar qualquer forma de discriminação ou de preconceito contra a mulher no corpo dos seus textos. E aí, por último, em 2004, a Lei 10.886 reconheceu a violência doméstica como qualificadora no artigo 129 do Código Penal e incluiu os parágrafos 9º e 10º, nos quais constam a definição de âmbito doméstico e também trazem a causa de aumento de pena. Então, Kessia, o que isso significa ou o que isso representa? A qualificadora, gente, ela traz para um tipo penal uma nova possibilidade de... Assim, ela mexe nas penas mínima e máxima de um determinado tipo penal. Isso é uma qualificadora. Então, o artigo 129 do Código Penal, ele trata da lesão corporal.
Então, essa lei, a Lei 10.886 de 2004, ela cria essa qualificadora, ou seja, no parágrafo 9º, ela aumenta a possibilidade de aplicação de pena. A pena do artigo 129 é aumentada em casos de violência praticada no âmbito doméstico ou familiar. Então, isso vai conferir para aquele agressor uma pena mais severa. E também ela trouxe o parágrafo 10º como causa de aumento de pena. E aí nós vamos agora para a Lei Maria da Penha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. Vamos para a Lei Maria da Penha propriamente dita. Então, esse daí eu acho que vocês já conseguem ver um pouco mais. A letrinha já está um pouco maior. Acho que vocês conseguem ver melhor. Então, a primeira parte aí fala sobre a criação e relevância da Lei Maria da Penha. Então, como a Lei Maria da Penha foi criada, porque ela tem esse nome? Maria da Penha é uma mulher, né? Não é um nome que foi atribuído aleatoriamente. Ele foi atribuído em homenagem a uma mulher que é cearense, que é farmacêutica e que sofreu uma série de violações dos seus direitos humanos por parte do seu marido, né? Tanto ela quanto as suas filhas sofreram bastante violência por parte desse marido, né? Então, fora os inúmeros casos de agressões físicas, verbais, que ele proferiu contra ela, que ele praticou contra ela, por fim, ele tentou contra a sua vida, né? Atirando contra ela, o que fez com que ela ficasse paraplégica. E depois, ele ainda tentou matá-la eletrocutada. Então, assim, como ela viu que isso não seria resolvido no âmbito nacional, como ela percebeu uma inércia por parte do direito brasileiro e do judiciário, ela precisou recorrer aos organismos internacionais, justamente esse que nós falamos, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, a partir do momento que ela busca esses órgãos internacionais, eles obrigam o Brasil a tomar medidas mais severas em relação à violência doméstica e familiar. Porque o Brasil, apesar de ser signatário desses acordos, dessas comissões, dessas convenções, ele era extremamente, como posso dizer, omisso. Ele era extremamente omisso em relação a essas causas de abuso, de violação de direitos humanos dentro do âmbito doméstico e familiar. Então, quase nada era feito, né? Isso era visto com muita naturalidade dentro do direito brasileiro, que apesar de se esforçar um pouco, não conseguia trazer resultados satisfatórios. Então, a partir disso, o Brasil é obrigado a criar uma lei mais rígida, e aí surge a Lei Maria da Penha. E aí, no que diz respeito à sua relevância, pensando em tudo isso que a gente já viu, a gente consegue entender qual a relevância dessa lei, né? Porque muitas mulheres eram violentadas, eram mortas, essa ideia de que o homem era superior à mulher era muito disseminado, então o direito brasileiro quase nada fazia em relação a essas mulheres ou por essas mulheres. Então, hoje a gente tem uma lei que trata especificamente sobre isso, uma lei que traz o conceito de violência, ela traz medidas protetivas de urgência, ela fala desde como a gente pode evitar isso, até as formas de punir o agressor. Então, é uma lei muito completa, é uma lei muito complexa e uma lei extremamente relevante nessa luta de direitos das mulheres. Então, o conceito, eu vou mudar aqui de novo o quadro. Eu espero que vocês consigam ver isso um pouco melhor. Então, o que é a violência doméstica e familiar? Deixa eu mudar aqui. Certo, então, o que é a violência doméstica e familiar? É toda ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, o conceito de violência doméstica é extraída do artigo 5º da própria Lei Maria da Penha. Então, ele conceitua. E às vezes a gente acha que só trazer um conceito não é
não tem muita importância. Mas a verdade é que quando você conceitua, você entende melhor o que é. Né? Você pode ter autonomia para dizer, olha, isso aqui é violência doméstica. Eu posso aplicar uma lei específica nesse caso. E aí, como eu acabei de dizer, quando você conceitua, você consegue melhor entender e aplicar devidamente a lei adequada para aquele caso. Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre essa questão dos tipos de violência, né? Muitas vezes a gente acha que violência é só levar um tapa, é apanhar, é ser espancado, não. Mas a violência psicológica, ela é violência contra a mulher. Então, qualquer tipo de intimidação, qualquer tipo de ameaça, de constrangimento, tudo isso é considerado como violência contra a mulher. Dano moral ou patrimonial. Então, isso aqui também é uma coisa que acontece muito, né? Muitos homens se acham donos do dinheiro da mulher, às vezes até mesmo tomam esse dinheiro, tomam um salário, não deixam que ela administre o seu próprio dinheiro. Então, isso é configurado, sim, como violência doméstica e familiar. Os castigos físicos, né, o sofrimento físico, que a gente já sabe, então tapa, puxão de cabelo, beliscão, tudo isso, mordida, tudo isso se configura como violência física. E a violência sexual, né, que é uma violência muito delicada da gente falar, porque muitas vezes é difícil, tanto para o homem quanto para a mulher entender, né? E aqui quando a gente fala desses tipos de violência, a gente lembra lá daquela pesquisa que eu falei com vocês no começo. Muitas mulheres são vítimas de violência, mas elas não conseguem identificar isso. Elas dizem assim, não, eu nunca fui vítima de violência, isso não é violência. Porque a gente leva a violência muito para esse âmbito, né? É o roubo, é o furto, é o tráfico, ou é o tapa. Elas não conseguem muito bem identificar essa questão, porque isso também ainda falta ser implantado na nossa mente. Falta ainda um entendimento da nossa parte de saber e de entender que violência contra a mulher é tudo isso aqui, gente. Tudo isso que visa diminuir, humilhar, xingamentos, todo tipo de constrangimento, tudo isso é sim configurado como violência contra a mulher. E aí onde que essa violência ocorre para que ela seja considerada violência doméstica ou familiar? Ela ocorre no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente das pessoas. Então, a casa onde as pessoas moram, com ou sem vínculo familiar. Então, às vezes tem um amigo que já mora com você há muitos anos, e com você não, Deus me livre, mas que mora com uma mulher durante muitos anos, ou mesmo não precisa ser durante muitos anos, mas que mora ali naquela casa por um tempo, e aí se esse homem comete violência contra essa mulher, isso é considerado como violência doméstica e familiar, ainda que eles não tenham nenhum tipo de vínculo familiar ou sanguíneo, né? E também inclui as pessoas esporadicamente agregadas. No âmbito da família, é compreendida como a unidade formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, aqui a gente abarca mais pessoas da família, né? Mais o que a gente chama, assim, às vezes, de parente, né? Então, tio, primo, sobrinho, todas essas pessoas a gente colocaria no âmbito da família. E se praticarem violência contra uma mulher, será enquadrado dentro da Lei Maria da Penha. E por último, em qualquer relação íntima de afeto. Então a gente pode aqui pensar nos namorados, nos noivos, né? Que são pessoas que guardam relação íntima de afeto. E aí uma coisa muito importante, independentemente de coabitação. Né? Então não importa se essas pessoas têm relações sexuais, isso não vai servir como determinante para dizer que vai se adequar ou que vai se enquadrar ou não na Lei Maria da Penha. Então, resumindo todo esse quadro aqui, vocês não vão conseguir ver muito bem, eu acho. Mas eu coloquei mulher, baseada no gênero, âmbito doméstico ou familiar e relação íntima de afeto. Então, Kessia, quando uma violência contra a mulher vai ser classificada como violência doméstica e familiar? Primeiro, você precisa observar quem é a vítima. Se essa vítima é uma mulher, então já
preencheu o primeiro requisito. Essa violência é baseada no gênero? Se for baseada no gênero, já preencheu o segundo requisito. E se for praticada no âmbito doméstico ou familiar, preencheu um terceiro requisito. Então, é considerada assim como violência doméstica ou familiar. E aí, como eu falei para vocês, é baseada no gênero, né? Nós já ouvimos essa expressão algumas vezes aqui ao longo da nossa conversa. Muito se fala sobre isso, né, nos jornais, nas revistas, nos artigos. E o que é essa violência baseada no gênero? É a violência contra a mulher pelo simples fato de ela ser mulher. E aí a professora Alice Bianchini, que é uma doutora em direito penal, tem uma aula que ela dá sobre violência doméstica e familiar, onde ela diz assim, para que você entenda se uma violência é baseada no gênero, você precisa substituir a mulher pelo homem naquela situação. Então, se você pensar que se fosse um homem ali, isso não teria acontecido, isso é violência baseada no gênero. Então, isso é violência pelo simples fato de uma mulher ser mulher. E aí, eu vou falar rapidamente de um caso que se eu não me engano, eu assisti no jornal. De um grupo de meninos, estavam num carro por aí saindo, eu acho que já estavam um pouco alcoolizados, e aí eles passavam por um lugar que não era muito movimentado e eles se depararam com um grupo de outras meninas andando na rua. E aí, o que aconteceu foi que eles perseguiram essas meninas, eles abusaram essas meninas e ao final eles mataram as meninas que estavam ali. Então, se você parar pra pensar que se fosse um homem ali, andando por aquela rua, eles não fariam isso, você consegue ver nitidamente que elas foram violentadas e que elas foram mortas pelo simples fato de ser mulher. Nesse caso, não se configuraria como Lei Maria da Penha, mas é só para vocês visualizarem melhor essa questão da violência baseada no gênero. Seria mais classificado como feminicídio. E aí, vamos avançar para o outro quadradinho que tem aqui também. Espero que vocês consigam ver. Então vamos voltar para esse quadradinho aqui. Não acho que... eu já comecei, né? Então, estávamos falando sobre criação e relevância, sobre o conceito. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura. Gente, eu não sei se o meu horário tá acabando. Tia Loide, se a senhora puder falar alguma coisa aqui, eu agradeço. Quantos minutos ainda temos? Eu acho que são 10 minutos, não é? Então, a Lei Maria da Penha ela é estruturada basicamente em 3 eixos, né? Sobre 3 eixos, que é o eixo criminal, o eixo da proteção e da assistência, e o terceiro eixo, que é o da prevenção e da educação. Então, o eixo criminal, ele vem trazendo mesmo toda a questão policial, a questão do processamento judicial desses crimes, a questão do processamento judicial desses crimes, como deve a autoridade policial proceder diante de uma... Tudo bem, faltam 10 minutos, então eu vou falar aqui de maneira bem rápida. Como as autoridades policiais devem proceder diante de uma mulher que procura, ou quando eles tomam conhecimento, o artigo 10 da Lei Maria da Penha fala justamente sobre isso, que a autoridade policial, que é conhecedora de que uma mulher está sofrendo com violência doméstica ou familiar, ele deve tomar as medidas legais cabíveis. Não necessariamente ele vai precisar que essa mulher peça socorro ou procure a delegacia. É responsabilidade dele, enquanto representante estatal, prestar auxílio a essa mulher. Também ela vem falando sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, que poderão ser criados. Então, isso é uma inovação maravilhosa que a Lei Maria da Penha traz, né? A possibilidade de criação de juizados que vão tratar justamente sobre isso, sobre a violência que ocorre no âmbito doméstico e familiar. E esses juizados, eles unem, né, as searas cíveis e criminais, trazendo a possibilidade da mulher processar não só o crime de violência, mas também dela fazer o pedido de divórcio, anulação do casamento ou
dissolução da união estável. Então, isso é muito importante porque evita que a mulher ingresse em juízo numa outra seara e assim tenha mais uma vez contato com esse mesmo agressor e se exponha mais uma vez. Outro ponto aqui que é importante falar sobre essa questão policial e judicial é que ficou proibido a prestação pecuniária, né? Então, não podem mais ser... o homem não pode mais assim, tá aqui uma cesta básica, como muito acontecia anteriormente, quando esses crimes eram de competência dos juizados especiais criminais. Então, esses crimes saem da competência dos juizados especiais e vêm para a justiça comum. Então, eles não podem mais só pagar a cesta básica ou pagar algum tipo de multa, né? Foi retirada essa possibilidade de penas simplesmente pecuniárias, porque isso diminuía demais, mais uma vez, o valor da mulher e reduzia todo o sofrimento que as mulheres vinham suportando durante tanto tempo com esses maridos. O segundo ponto que nós iremos falar é sobre a questão da proteção e da assistência. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei que se preocupou em proteger e também assistir essas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E aí a gente tem como principal indicador disso as medidas protetivas de urgência, né? Que a gente tanto ouve falar. Esses dispositivos visam proteger a mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Elas podem ser suscitadas, elas podem ser pedidas, tanto pelo Ministério Público quanto pela própria mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, e ela precisa ser analisada pelo juiz num prazo máximo de 48 horas. Tudo isso com o objetivo de conferir rapidamente proteção a essas mulheres. E aí, dentro das medidas protetivas de urgência, a gente tem aquelas que são destinadas principalmente ao agressor e tem aquelas que são destinadas principalmente à vítima. Então, quais são as medidas destinadas ao agressor, Kess? São todas aquelas medidas que visam impedir o contato entre vítima e agressor. Então, ele fica proibido de frequentar os mesmos lugares que ela, é suspendida a sua posse de arma ou restrita o porte de armas. Ele é proibido de se aproximar da mulher dentro de um determinado espaço, né? Então, aquela distância mínima que o juiz estabelece. Ele fica proibido, na verdade, ficar afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. E aí é válido a gente falar sobre uma alteração legislativa de 2019, né, do ano passado, que inseriu o artigo 12C. O que esse artigo 12C traz? A possibilidade desse afastamento ser conferido tanto pelo delegado como por agente de polícia, caso não exista. Então, por que isso acontece? Porque muitos eram os casos de mulheres que eram mais uma vez agredidas e infelizmente mortas, né, por causa desses maridos, desses ex-companheiros, namorados, enfim. Então, essas medidas de afastamento, podendo ser aplicadas pelo delegado e pelo policial, ele confere uma proteção urgente para aquela mulher, uma proteção imediata. E aí é claro que isso depois vai ser revisto pelo juiz num prazo de 24 horas, que vai decidir se vai manter ou não o marido afastado do domicílio, do lar, enfim. Também destinadas às vítimas, a gente tem o encaminhamento das ofendidas a programas comunitários de proteção, a determinação de recondução ao seu respectivo domicílio. Então, quando ficar, digamos assim, quando aquele agressor tiver sido afastado e tudo estiver seguro, a mulher pode retornar ao lar. Essa também é uma medida de proteção. Ela pode... também tem a parte da proteção patrimonial, né? Que muitas vezes o marido acaba ficando com os bens da mulher, então é determinado judicialmente a restituição desses bens e também a proibição temporária de celebrar acordos como contratos de compra e venda, contratos de locação em bens que sejam comuns, né? Pertencem tanto ao marido quanto à esposa.
E aí, mais uma vez, reforçando, essas medidas elas podem ser pedidas tanto pelo Ministério Público quanto pela própria ofendida. E aí a questão da prevenção e da educação. Eu coloquei aqui num quadrado a violência doméstica e o fator cultural e social. Então, a gente vê, baseado em tudo isso que a gente conversou, e também muito pensando na questão histórica e olhando para a nossa própria sociedade, a gente consegue ver que a violência doméstica e familiar, assim como a violência contra a mulher de maneira geral, ela é baseada nessa ideia, né, de que o homem é superior à mulher, de que o homem pode mais, de que o homem vale mais. E isso, infelizmente, não é repelido simplesmente com uma lei, né? Infelizmente, não é um diploma legal que consegue ainda mudar a cabeça das pessoas, né? A gente viu aí que durante a pandemia o número de agressões contra a mulher subiu consideravelmente, o número de feminicídio cresceu consideravelmente, e aí eu estava pesquisando esses dias e os casos de feminicídio só aumentam com o passar dos anos. Então a gente pensa, será que essa lei está tendo efetividade? Ou será que essa lei de fato está tendo alguma importância? E é claro, ela tem a sua importância. Mas mais importante do que simplesmente você criar uma lei é você reeducar uma sociedade, né? Então a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, né? Isso não nasceu com a gente, né? Os homens não nasceram se julgando melhores ou mais importantes que as mulheres. Isso é algo que foi aprendido. Por quê? Porque é cultural e porque é social. Tudo que é cultural e que é social a gente aprende. Então, assim como os homens aprenderam isso, eles podem aprender, né? Eles podem, na verdade, reaprender a como tratar uma mulher, a como se portar, até mesmo diante de um término. Porque muitas vezes essa violência, esse ápice da violência contra a mulher, que é o feminicídio, que também é uma coisa muito recorrente, é que, tá bom, uma coisa muito recorrente é no momento do término, quando a mulher diz assim, olha, eu não quero mais, ou a gente não dá mais certo. Quando ela decide romper com esse ciclo da violência, muitos homens não aceitam. E aí eles partem para essas atitudes tão bruscas, né? Inclusive, muitas vezes, tirando a vida dessas mulheres. Então, a nossa sociedade precisa, sim, ser reeducada, né? E por isso que a Lei Maria da Penha se preocupou tanto com isso, né? Muitos artigos, muitos dispositivos dessa lei, eles tratam sobre isso, sobre a integração do poder público, do judiciário, da segurança pública, da assistência social, da saúde, se unindo para promover políticas públicas que visem reeducar a sociedade, né? Que visem mudar de alguma forma a nossa mente, para que a gente possa deixar de lado esses pensamentos machistas e esses pensamentos de superioridade do homem em relação à mulher. E aí eu queria só falar agora sobre os canais de atendimento a essa mulher que é vítima de violência doméstica ou familiar. Né? Primeiro eu vou falar sobre o canal de atendimento à mulher, que é um número de telefone que você pode ligar, que é o 180. Então eles vão escutar você, eles vão ouvir sobre essa questão da violência doméstica e eles vão registrar e encaminhar uma denúncia aos devidos órgãos, né? A Delegacia de Mulher, a Delegacia de Violência contra a Mulher, então eles vão, Delegacia da Mulher. Então eles vão também, eles podem receber sugestões, elogios, ele fornece informações sobre o direito da mulher e também fornece informações muito importantes como os locais onde a mulher pode se abrigar em caso de violência doméstica ou familiar. Então nós temos a Casa da Mulher Brasileira, nós temos as casas-abrigos, todos os centros de referência nesse sentido. Temos Delegacia de Atendimento à Mulher, as defensorias públicas e os núcleos integrados de atendimento à mulher. Então, tudo isso por meio dessa ligação você fica sabendo aonde você pode buscar essa ajuda, onde você pode buscar esse auxílio. Essa ligação, gente, ela não custa nada, tá? Ela é gratuita. Mais uma vez, o número é 180. Eu acho que eu até tenho aqui.
Tá aqui. Muito bem, então é a Central de Atendimento à Mulher. E também uma coisa muito interessante, ele funciona por 24 horas por dia e é acessado em outros 16 países. Então, dependendo do país onde você estiver, você consegue ligar e pedir ajuda para uma mulher que está aqui, por exemplo, né? Às vezes ela não tem como ligar ou ela contou para você e aí você rapidamente pode ligar e dizer, olha, ela mora em tal lugar, ela tá em tal lugar e aquela mulher pode ser socorrida, pode ser atendida. E aí a gente também tem a própria Delegacia da Mulher, né, que eu acabei de dizer, que é uma delegacia especializada, né, em tratar de mulheres que são vítimas de violência, inclusive de violência doméstica e familiar, ou caso não seja possível, dependendo do lugar onde você estiver, você pode procurar uma delegacia civil, e aí tanto na Delegacia da Mulher quanto na Delegacia Civil, de Polícia Civil, você vai registrar um boletim de ocorrência. E aí na Delegacia da Mulher, você já vai receber uma guia para fazer o exame de corpo de delito, se for o caso, né? Se a mulher já tiver sofrido violência física, no caso. Que vai ser feito no Instituto Médico Legal ou no hospital conveniado. A gente tem também esses últimos que eu vou falar, eles são mais recentes. Esse DISC 180, ele é mais antigo, já existe há mais tempo, e a Delegacia da Mulher também já faz um tempo que elas estão sendo implantadas. Esses outros que eu vou falar são mais antigos, como, por exemplo, esse denúncia nas farmácias. Eu acho que muitas pessoas acompanharam aqui nas redes sociais e viram um movimento de mulheres com um X vermelho na mão. Esse X, gente, nada mais é do que um pedido de socorro de mulheres que estão sendo vítimas de violência, seja ela doméstica ou familiar ou não. Mas nesses casos aqui, elas também se adequam, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, e a Associação dos Magistrados Brasileiros lançaram essa campanha, né, chamada de Sinal Vermelho, para violência doméstica, onde a mulher faz esse X na mão, e aí muitas vezes elas iam às farmácias e mostravam, né, a palma das mãos, como forma, às vezes, elas estavam acompanhadas daquele agressor, e elas não podem falar muita coisa, né, não tem como elas pedirem socorro, e às vezes até tem. Mas o medo dessas mulheres é tão grande, elas vêm sofrendo uma opressão há tanto tempo que elas não conseguem. Então, elas são tomadas pelo medo. E aí, essa é uma opção muito válida e que também foi muito aqui repercutida, foi compartilhada nas redes sociais, inclusive de mulheres que estavam conversando com outras mulheres por videochamada e usaram esse sinal como forma de pedir socorro. O outro que eu vou falar é o aplicativo Direitos Humanos. Esse aplicativo, ele foi anunciado pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, Damares. E esse aplicativo, ele permite a criação de denúncias relacionadas a direitos humanos. E elas podem ser feitas de forma anônima ou você pode também se identificar, caso você não veja problema nisso. No caso em cada denúncia realizada, a pessoa, né, que denunciou recebe um número de protocolo para acompanhamento em tempo real do registro. E aí ela também, ele permite que você faça denúncias por videochamada, videoconferência, tudo isso para conferir às mulheres mais oportunidades, mais meios de denunciar essa violência. E aí o último que eu trouxe, existem vários outros canais, tá, gente? Se vocês derem um Google, se vocês pesquisarem, vocês vão ver vários outros canais. Esses são os que eu achei mais relevantes e também peguei uns bem atuais, né? Que, inclusive, foram bastante usados nesse tempo de pandemia do coronavírus, que é o mapa do acolhimento. E o que é legal nesse mapa do acolhimento? É que ele não é um atendimento fornecido pelo... Vocês estão me vendo, gente? Ele não é um aplicativo, não é um meio fornecido pelo Estado. Ele é de iniciativa privada, né, uma plataforma onde mulheres psicólogas e advogadas se uniram para ajudar de forma voluntária.
Então, é um site que trata, né, dessas mulheres que sofreram violência de gênero, e você deve clicar em Quero Ser Acolhida. Ah, tá. Não terminou a live porque foi reiniciada, que a tia Luiz disse. Então, ao acessar esse site, a mulher que está sendo vítima de violência doméstica ou familiar, ela pode clicar em Quero Ser Acolhida. Ela deve clicar no Quero Ser Acolhida. E aí ela vai, né, passar por todo o procedimento lá de identificação e de falar o que está acontecendo. E, por último, que eu queria falar é sobre quem pode fazer a denúncia. Isso ainda é motivo de dúvida para algumas pessoas. Algumas pessoas ainda acham que só a mulher que é vítima de violência, ela pode procurar uma autoridade policial, ela pode procurar o Ministério Público, a Defensoria ou o Judiciário. Não. Qualquer pessoa. Como nós falamos anteriormente, né? A violência contra a mulher, ela sai desse âmbito simplesmente privado, né? Então, de só quem sofre a violência, de quem está praticando a violência, e ela vem para uma esfera pública. Então, hoje, isso nós precisamos entender. É responsabilidade de todos nós, né? É responsabilidade do Estado, mas é responsabilidade minha também, que tem uma vizinha, que tem uma amiga, que conhece uma pessoa da igreja. Então, todos nós podemos e devemos nos posicionar diante dessa situação, que é uma situação tão delicada e que é muito difícil, né, gente? É muito difícil porque existe uma série de questões envolvidas. Não sempre isso acontece com mulheres, tipo assim, já tem uma família, já é casada. Às vezes acontece com meninas, né, que ainda estão namorando, que são noivas. Mas uma grande parte acontece com essas mulheres que já têm um relacionamento de anos com esses homens. Muitas vezes têm filhos. E muitas vezes isso impede a pessoa de tomar essa iniciativa, né? De dar esse passo em direção à libertação, digamos assim. E isso é comprovado também cientificamente. Existem estudos que mostram, né, na psicologia, que uma pessoa que passa por uma situação de violência durante muito tempo, ela acaba ficando quase que inerte diante daquilo. Então ela não tem muita reação, ela não tem muito a atitude, né, de buscar alguém, de pedir ajuda, porque o medo toma conta, ela fica totalmente se sentindo desprotegida, ela teme pela sua própria vida, ela teme pelos filhos. E aí é importante também falar sobre isso, já que a live foi reiniciada, né? Quando nas pesquisas que foram realizadas e que procuraram saber os motivos pelos quais as mulheres não denunciam, até pouquíssimo tempo, né, o motivo número 1 vai reiniciar. Tá dizendo que faltam 2 minutos. Aí quando encerrar eu volto. Até pouquíssimo tempo, o motivo principal era a preocupação com os filhos, né? Então, as mulheres não pensavam nem nelas, pensavam nos filhos. Mas hoje, o motivo que tomou o ranking, né, que está em primeiro lugar, é o medo, né? Elas alegam que não denunciam, que não saem desse ciclo da violência por medo. Então, é uma coisa muito triste e muito preocupante. E a gente precisa, sim, fazer a nossa parte e denunciar, e ajudar, e apoiar. E aí, dentro dessas pesquisas, eu não sei dizer onde foi que eu vi isso, que eu li. Mas alguém disse assim, pecados a gente confessa, né? Então, quando uma coisa é só pecado, a gente confessa, a gente pede perdão. A gente resolve somente no âmbito espiritual. Mas um crime, ele precisa ser denunciado, né? Você precisa ter uma atitude a mais do que só orar, do que só entregar para Deus, do que só esperar que aquilo se resolva. Não, você precisa tomar a medida cabível, né? Nós precisamos acreditar na justiça de Deus, claro, mas nós precisamos também recorrer à justiça dos homens que está à nossa disposição. E aí, para encerrar, já falta só 30 segundos.
18 segundos, na verdade. Para encerrar, eu queria voltar